Pessoal, notícia urgente, o Elon Musk peita Alexandre de Moraes, desafia Alexandre de Moraes e acaba com toda a censura do X no Brasil. Todas as contas que estavam restritas em razão de ordens judiciais, especialmente do Supremo Tribunal Federal, agora estão abertas, agora estão livres e muito provavelmente o que vai acontecer é que o X vai ter que tirar todos os seus funcionários do Brasil e continuar operando apenas de fora para não ter que lidar com todos os confiscos, para não ter que ter nenhum funcionário no Brasil preso, para que todos os seus trabalhadores estejam fora do Brasil e, portanto, não sejam alcançados pelo judiciário brasileiro. Mas essa é uma disputa, é uma queda de braço, é uma batalha que Elon Musk parece estar decidido a levar até o final. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Essa decisão vem após os chamados X-Files, né? Uma revelação de uma série de documentos que mostraram que fora do devido processo legal, que fora dos autos, funcionários do X foram coagidos, foram perseguidos, que houve um mapeamento ilegal de contas que não estavam sofrendo acusações formais por parte da polícia ou do Ministério Público e que o Judiciário Brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, estava obrigando o X a fornecer informações ilegais de maneira informal, sem que haja processo ou decisão judicial, sobre pessoas que estavam simplesmente, por exemplo, levantando uma hashtag, ou seja, todo mundo que levantava hashtags que o Supremo Tribunal Federal considerava ruim para ele, negativo para a imagem do Supremo, né, ele exigia informações dessas pessoas, o que é ilegal, porque essas pessoas não estavam cometendo nenhum crime, elas sequer estavam sendo investigadas, elas sequer estavam sendo acusadas injustamente, elas não tinham nenhum tipo de acusação, nenhum tipo de procedimento formal, não eram alvo de inquérito policial, mas ainda assim as informações pessoais dessas pessoas estavam sendo exigidas e concedidas pelos funcionários do X, graças à pressão do Poder Judiciário. E com tudo isso, né, o ministro da Advocacia Geral da União, Messias, o famoso Bessias, que entregou, né, o termo de posse para o Lula poder assumir a Casa Civil no governo Dilma e não ser preso, mas que teve a sua posse impedida, né, justamente porque, né, o judiciário entendeu que era um subterfúgio do Lula para fugir da cadeia. E esse mesmo Bessias, hoje, para quem não sabe, é o ministro da Advocacia Geral da União, e ele escreveu, né, e nós vamos falar sobre isso, falando sobre a urgência de pautar de novo o PL da censura, graças, né, em razão dessa decisão do Elon Musk, e no mesmo sentido foi o relator do projeto, Orlando Silva, do PCdoB. Vamos falar sobre tudo isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo. Lembrando que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, se você quiser me ajudar nessa pré-candidatura, é só você se inscrever aí no projeto Muda São Paulo. Também estamos formulando o livro amarelo do Movimento Brasil Livre, com as nossas principais teses pro Brasil. Se você quiser contribuir com o livro amarelo, clica aí no link na descrição e também no meu canal de WhatsApp para você receber as informações em primeira mão. Eu me posicionei, falei sobre esse assunto do Elon Musk antes, né, e noticiei antes no meu canal de WhatsApp do que falei aqui no YouTube. É claro que aqui no YouTube eu desenvolvo melhor, mas a informação instantânea, né, e quentinha você tem lá no canal de WhatsApp. Bom, depois, né, do X-Files, que foi a revelação aí do jornalista Michael Shellenberger, um jornalista americano que tratou sobre essa censura e perseguição e procedimentos ilegais sendo conduzidos no Brasil, isso chegou no Elon Musk e o Elon Musk passou a se posicionar a partir, salvo engano, 30 minutos depois da publicação do vazamento desses documentos. O Elon Musk disse o seguinte: essa censura agressiva parece violar a lei e a vontade da população do Brasil. Depois ele escreveu: nós estamos acabando com todas as restrições. Esse juiz aplicou multas massivas, né, multas altíssimas, ameaçou
prender os nossos empregados e a cortar o acesso ao X no Brasil. Como resultado, nós provavelmente vamos perder toda a receita no Brasil e teremos que desligar o nosso escritório, né, no país. Mas princípios importam mais do que lucro. Então Elon Musk deixou muito claro a partir desses vazamentos: olha, nós vamos acabar com todas as restrições legais, não vamos mais obedecer nenhuma decisão judicial no Brasil de restrição a essas contas. Como resultado, né, nós vamos ter que fechar nossa operação no Brasil, né, porque se você mantém um funcionário do X no Brasil com descumprimento de decisão judicial, ele vai preso, né, todo o patrimônio que estiver, toda a receita do X que estiver em contas brasileiras também, muito provavelmente, tudo isso vai ser confiscado, tudo isso vai ser tirado pelo Poder Judiciário a partir dessa decisão do X de descumprir decisões ilegais, decisões judiciais ilegais, inconstitucionais, e esse é o maior revés, acho, para o Supremo Tribunal Federal desde o início do abuso, da censura e da perseguição política contra os críticos, como eu, do Supremo Tribunal Federal, né? Acho que essa é a medida mais dura, né? Finalmente nós temos alguém que tem o poder e a coragem para fazer o enfrentamento, né, aos abusos do Supremo Tribunal Federal. Eu, como deputado federal, não sou senador, não tenho a capacidade, né, de julgar nenhum ministro do Supremo, não tenho a capacidade de investigar nenhum ministro do Supremo, mas eu sempre, né, fiz questão e deixei claro, né, o meu posicionamento da tribuna da Câmara dos Deputados, em entrevistas, microfone que eu tenho como deputado federal, eu sempre, e coordenador do Movimento Brasil Livre, eu sempre fiz questão de utilizar para denunciar os abusos do Supremo. E finalmente agora nós temos uma medida concreta frente à covardia do nosso Senado, né, que aprovou Flávio Dino, que aprovou Cristiano Zanin, né? Mas agora nós temos aí alguma esperança de reação. Eu queria ler aqui também para vocês o posicionamento oficial, aí não da conta do Elon Musk, mas do próprio X, que diz o seguinte: o X foi forçado por decisões judiciais a bloquear algumas contas populares no Brasil. Nós informamos essas contas e nós tomamos essa ação. Nós não sabemos as razões desses bloqueios e por que essas ordens foram dadas. Nós não sabemos quais são as publicações que supostamente estão violando a lei. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Nós estamos proibidos de dizer qual corte ou juiz deu a ordem ou quais os seus fundamentos. Nós estamos proibidos de dizer quais as contas impactadas. Nós estamos sendo ameaçados com multas diárias se nós não obedecermos. Nós acreditamos que essas ordens não estão de acordo com o Marco Civil da Internet. É verdade, a legislação que regulamenta hoje a liberdade de expressão na internet é o Marco Civil da Internet. Aliás, esse é um argumento bom para a gente utilizar sempre que falarem, né? Ah, não, o Supremo precisa decidir sobre regulamentação de redes sociais porque o Congresso não legisla. Ah, não, o TSE precisa regulamentar redes sociais porque o Congresso não legisla. Ah, não, o Lula pode regulamentar redes sociais por decreto porque o Congresso não legisla. Mentira! Mentira! O Congresso legislou há muito tempo no Marco Civil da Internet. E não querer mudar o Marco Civil da Internet para aprovar o PL da censura não é se omitir, não é uma falha do Poder Legislativo. Nesse caso, quando há uma legislação, né, e o Congresso decide não mudar essa legislação, muito diferente de quando não há legislação e o Congresso não legisla, e aí sim pode haver uma omissão, mas nesse caso eu costumo dizer o seguinte: quando o Congresso não decide, ele está decidindo. Quando o Congresso escolhe não votar essa matéria, ele está fazendo a sua decisão política, a sua decisão baseada na representação popular, na vontade do povo, que é não mudar a legislação, né? Eu escuto muito também: o Congresso se omite ao legislar sobre aborto. Não, já tem lei criminalizando o aborto e o Congresso não legisla mais sobre o tema porque não quer legislar, porque a população não quer que a legislação mude. Da mesma maneira acontece com as redes sociais. Então essa balela de que há uma omissão e que por isso é culpa do legislativo que não legisla o PL da censura e deixa as redes sociais terra de ninguém, mentira, mentira. Vê lá os crimes contra a honra, né? Tem a regulamentação e tem até causa de aumento, caso você veicule, né, num veículo aí de alto alcance, o que inclui as redes sociais. Então há legislação sim de regulamentação de redes sociais, ela só não impõe a censura, que pelo contrário, a preocupação do Marco Civil é justamente você impedir censura pública e censura privada. E o Marco Civil tem sido atropelado por essas decisões judiciais. Então tá corretíssimo o posicionamento do X aqui. Então nós acreditamos que essas ordens não estão de acordo com o Marco Civil da Internet nem com a Constituição Federal do Brasil. E nós desafiamos as ordens legalmente quando possível. A população do Brasil, independentemente das suas posições políticas, tem direito à liberdade de expressão devido ao processo legal e transparência por parte
parte das suas próprias autoridades. Muito bem, falamos sobre a ação de Elon Musk, vamos falar agora sobre a reação. O ministro Jorge Messias, o Bessias da AGU, diz: é urgente regulamentar as redes sociais. Não podemos conviver com uma sociedade em que bilionários com domicílio no exterior tenham controle de redes sociais e se coloquem em condições de violar o Estado de Direito, descumprindo ordens judiciais e ameaçando nossas autoridades. A paz social é inegociável. Se vocês de fato quisessem paz social, vocês abandonariam esse tema do PL da censura, porque vocês quererem censurar a população por meio desse PL faz com que a gente se revolte, faz com que a gente se levante, faz com que a gente tivesse a maior pressão em cima do Congresso Nacional desde a época do impeachment. Por que não foi aprovado o PL da censura? Porque mesmo os deputados da base do governo Lula não tiveram coragem de votar, porque os seus próprios eleitores fizeram muita pressão na rede social. Então, se você quer paz social, ministro Messias, então abandone este projeto, né? Deixe de ser populista e oportunista, né? E utilizar a defesa da liberdade de expressão por parte do Elon Musk para tentar impor os seus desejos autoritários. Então, historinha, papinho furado de paz social, pelo amor de Deus, vai se lascar, né? Aí, ainda colocando aqui que não podemos conviver com uma sociedade que bilionários com domicílio no exterior tenham controle de redes sociais. Então faz a sua rede social aí, ó. Você não é o gênio, você não é o espertão? Faz igual aí o ministro Luiz Marinho, né? Dizendo que se o Uber sair do Brasil, ele faz os Correios fazerem um Uber brasileiro. Faz aí então, faz o X aí, faz o Facebook, faz o YouTube, faz o Instagram, o TikTok do governo brasileiro. Com certeza muita gente vai usar, vai ser um grande sucesso, né? É um absurdo ter bilionários que controlam redes sociais com domicílio fora do Brasil. Então a gente só pode, então Estados Unidos e China, então, que podem ter rede social hoje, né? Porque são China tem o TikTok, os Estados Unidos tem todas as outras grandes empresas de tecnologia, com a Meta, né? Com o Google e tal. Então, precisa estar domiciliado, o dono de empresas de rede social precisa estar domiciliado no país em que a rede social é consumida, né? Pô, que maravilha! Acho que você perdeu, sei lá, uma aula de história de 1990, né? Sobre globalização, né? Você faltou na quarta série, né? Sobre um tema de abertura de mercado, sobre consenso de Washington, né? Acho que você tá perdendo um pouquinho das aulas de história aí para ter um pensamento tão retrógrado, tão tosco, tão mesquinho. Bom, a partir disso, eu garanto para vocês, nós vamos lutar, assim como na legislatura passada, eu obstruí sozinho a votação, né, do PL da censura, e com isso nós conseguimos ganhar tempo para a população saber o que estava sendo votado e barrar, e nessa legislatura, junto com outros deputados, mais uma vez, nós obstruímos e conseguimos barrar este projeto. Da mesma maneira, eu vou continuar lutando até a morte contra este projeto. Eu sou absolutamente contrário ao PL da censura. Aliás, vamos supor que eu não me preocupasse com nenhuma outra pessoa. É a minha própria sobrevivência. Eu não tenho entrada na Rede Globo, como os esquerdistas ali, como Guilherme Boulos e Tabata Amaral, são sempre paparicados ali pela Rede Globo. Eu não tenho, né, uma emissora de rádio que fica me dando espaço para falar as minhas ideias. Eu dependo das redes sociais, né? E eu não tô nem falando aqui do meu mandato, não tô nem falando de eleição, eu tô falando para expor as minhas opiniões. Mesmo depois de eu sair da política, eu pretendo continuar expondo as minhas opiniões nas redes sociais. Eu dependo das redes sociais para ter espaço, para ter voz, para dizer o que muita gente está interessada em ouvir. Não à toa, vocês, eu sou muito grato por isso, né? Me garantiram aí mais de 1.600.000 inscritos porque vocês querem escutar as minhas opiniões. Vocês respeitam as minhas opiniões, vocês aprendem com as minhas opiniões, vocês dão as suas opiniões junto nos comentários, a gente constrói junto aqui, independentemente do meu mandato. Tô falando como Kim pessoa, não como Kim deputado federal, Kim CPF, e não o CNPJ, não instituição. Eu, pessoalmente, dependo das redes para fazer um bom debate, para que minha opinião seja levada em consideração, porque eu não tenho o apoio de grandes veículos da imprensa. Então, é uma questão de sobrevivência, de democracia, de liberdade de expressão, de devido processo legal, de pluralismo político, de liberdade de associação. E desses valores eu não abro mão, nem como deputado federal, nem como cidadão. Presidente, eu espero que possa ser respeitado que pode ser usado regimentalmente. Presidente, mais uma vez eu estou sem conseguir falar. Acho que agora... Pode zerar o tempo, por favor, presidente? Vamos lá. Começando, então. As últimas 2 horas eu optei por me manter em silêncio, presidente, analisando como que estava sendo a dinâmica da Câmara, dessa comissão, na esperança de que, pela primeira vez, uma moção de repúdio proposta por mim pudesse ser pautada, pelo menos. No ano passado, nem sequer isso nós conseguimos. Isso, para mim, já é uma vitória. Obrigado, presidente, por ter defendido o direito de um parlamentar de pautar um requerimento de moção de repúdio, coisa que não aconteceu no ano passado. Como disse o nosso querido amigo deputado Belinski, nós não tivemos praticamente nenhum dos nossos requerimentos deliberados no ano passado. Um dos argumentos que eu escutei
de forma repetitiva aqui, é de que não é de relevância nacional e por isso um requerimento de uma moção de repúdio não devesse ser pautada na Comissão de Educação. É justamente por ser, na minha opinião, uma das pautas de maior relevância no âmbito nacional do sistema de ensino brasileiro, que eu acredito que deve sim ser pautada e registrado o posicionamento de cada um dos deputados dessa comissão diante dessa votação. Das 5 moções de repúdio que eu protocolei no ano passado e cujas nenhuma foram pautadas, 4 moções de repúdio, deputado Ottoni, eram de professores ou militantes travestidos de professores, usando a prerrogativa da autoridade de cátedra para falar que os pais daqueles alunos ou quem discordassem da posição política deles era fascista e nazista. Olá, eu sou Matheus, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Olha que curioso. Essa é a 5ª moção de repúdio que eu protocolo, justamente no mesmo assunto. Em estados diferentes, em escolas diferentes, ditos educadores usando a sua posição de autoridade para tentar convencer centenas de crianças de que os pais deles eram nazistas e fascistas. Crianças essas que voltariam para suas casas odiando sua mãe, odiando seu pai, odiando sua família. Então, se tem uma pauta aqui nessa comissão que é de assunto nacional, é essa, a recorrência, a frequência com que militantes travestidos de professores contribuem para a corrosão do sistema de educação brasileiro. Na comissão passada, presidente, eu trouxe aqui números que são irrefutáveis, inquestionáveis. O declínio acelerado da educação brasileira. 40%, 50% de universitários que são analfabetos funcionais, 70% de alunos de 15 anos que não sabem fazer cálculos básicos de matemática. Eu peço silêncio, presidente, por favor, enquanto eu estiver falando, porque eu aguardei, presidente, silenciosamente por 2 horas para poder falar essa pauta que é muito cara para mim. Pode ser que nesse momento, poucas pessoas ainda tenham percebido a gravidade que se encontra o sistema de ensino brasileiro no que diz respeito à doutrinação ideológica. Pode ser que eu seja apenas o primeiro que consiga e tenha entendido essa gravidade, mas através das minhas falas nessa comissão, eu tenho certeza que mais e mais parlamentares das próximas legislaturas estarão sentados aqui para lutar contra isso que acaba com o sistema de ensino brasileiro, e não só com isso, com famílias brasileiras e com o futuro do Brasil. Então vamos lá, presidente. Eu tinha 2 requerimentos hoje. Um requerimento, em acordo para que a comissão pudesse funcionar, eu aceitei ser retirado de pauta, que é o requerimento número 8, onde um jovem foi espancado numa universidade porque ele carregava uma bandeira de Israel. Eu pedi apenas uma investigação à Procuradoria-Geral da República para entender o porquê que um jovem, carregando uma bandeira de Israel, foi espancado em uma universidade e dentro do grupo que o espancou havia um professor. Se antissemitismo, o pilar fundamental da ideologia nazista, que agora permeia o sistema educacional brasileiro, não for uma pauta de assunto de interesse nacional, eu não sei o que é. Nós tivemos, no final do ano passado, no início desse ano, várias manifestações de apoio ao Hamas, meus amigos, companheiros aqui da comissão. Manifestações de apoio a um grupo terrorista que arranca a cabeça de crianças. Deputado Luiz Lima. E sabe de onde saiu todas as organizações dessas manifestações? Das universidades federais. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Não é importante? As universidades federais agora se transformaram no epicentro do nascimento do nazismo moderno. E eu acho interessante, porque a esquerda sempre levanta a bandeira de sou contra o nazismo, lutamos contra o nazismo, sou antifascista, mas o fascismo está ressurgindo no Brasil, o nazismo está ressurgindo no Brasil dentro das salas de aula. Isso machuca muito eles, ouviu até um ai, 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 aí você escutou, delegado? Tá doendo, né? Ai, 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 tá doendo mesmo. Por quê? Pelo menos eu possa não convencer pessoas que já estejam ideologicamente sequestradas, mas eu rogo a Deus
que pelo menos a maioria da nação brasileira entenda a gravidade do que está acontecendo. Porque essa comissão fala o tempo inteiro, de que adianta falar dessas pautas irrelevantes? Moção de repúdio é irrelevante, vamos falar da educação, como se houvesse orgulho no caminho que a educação do Brasil está indo. Somos o último no mundo, em todos os quesitos. Não conseguem ler um parágrafo e entender um aluno. Mas temos que falar de assuntos relevantes. O que foi que essa comissão de educação fez que merece de tal forma ser relevada, tempo de líder, né, presidente? Ser resguardada, celebrada, sendo que nós somos a lanterninha do mundo hoje. Mas eu vejo aqui a audiência do racismo estrutural, do patriarcado opressor, do feminismo incrível. Onde estão as soluções apresentadas? Eu não vejo nenhuma, presidente. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês que é uma pauta relevante, presidente, para lembrar que está somando o meu tempo de líder. O tempo de líder, é porque tem que somar o tempo de líder. Tem que somar o tempo de líder e abrir para todos os líderes antes da votação. E aí votação. abre para todo mundo. Os líderes querem Aí abre falar para todo também. mundo. Presidente, Mas 6 minutos já não estava no tempo de líder. a Associação Internacional... Foram 3 só para minutos. esclarecer, ele acumulou o de autor e o de líder. É. Logo após, todos os líderes falarão. Então Sim, coloca lá, presidente, 3 minutos. Ele já falou 6 minutos, presidente. Não, foi 3. Não, foram- Foi 3. Foi Seis. 3. Foram 6 3 minutos. minutos. Ele falou ele 3. tem, então ele tem 6 3 minutos. Pode seguir para a conclusão. Presidente, de acordo com a Associação Internacional Israelense, o Brasil é campeão, meus amigos, mais uma vez, de aumento em 961% de ataques antissemitistas na nossa nação. Depois da fala do Lula, choquem, houve um aumento de 326%. Dentre esse aumento de ataques antissemitas, alunos dentro da sala de aula estão sendo agredidos verbal e fisicamente. Alunos, nossos filhos estão apanhando em sala de aula. Isso tudo depois das falas do Lula. Isso tudo depois das falas do Lula, presidente. Você está zombando do meu filho agora? Os nossos filhos do Brasil, você está zombando... Não, o meu filho. Você está zombando dos meus filhos, deputado, agora? Não, os meus filhos já foram também agredidos verbalmente em sala de aula por militantes da esquerda. É por isso que eu sou deputado federal hoje. Você sabia disso? Para concluir, deputado Gaia. Para concluir, presidente, se nós não dermos a devida atenção, presidente, ao ressurgimento do nazismo e fascismo apoiado por eles nas salas de aula, o futuro do nosso país está acabado, presidente. É só isso que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigado, deputado Gaia. Para encaminhar contra, deputado Tarcísio. Senhor presidente, uma questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem. Da comunicação de liderança, artigo 89, tem inscritos liderança, inclusive da nossa federação, para fazer uso de tempo de liderança. Reafirma entendimento constante, no sentido de que a comunicação de liderança pode ser concedida a qualquer momento da sessão. Ok? Então, tem inscrições também da federação, deputada Carol, da autora, está escrito, que gostaria de fazer uso da liderança, do governo, da maioria, para fazer esse debate. Sim. E essa discussão. Deputado Pedro, nós firmamos um acordo e eu passarei o tempo de liderança logo após a fala do encaminhar contrário do deputado Tarcísio. Para todos os líderes. Para todos os líderes, isso foi colocado anteriormente aqui, inclusive por acordo, Antes da votação. Todos vão usar, sim, todos nós vão colocaremos isso aqui. Eu só quero ouvir o deputado Tarcísio, depois os deputados que são líderes poderão falar e nós iremos para a votação. Antes da votação. Antes da votação. O deputado Gaia utilizou o tempo de liderança dele nessa votação e vocês também poderão. Isso deputado mesmo. Tarcísio. Senhor presidente, eu acho que a gente tem aqui 2 elementos. Um elemento do ponto de vista do instrumento que a gente está aqui votando e, ao mesmo tempo, sobre o que ele representa. Nós estamos diante, de fato, de mais uma dessas manifestações, de uma parcela, né, da extrema-direita que resolveu ter ganhos políticos eleitorais em cima da perseguição a profissionais da educação, né? Há um elemento... Posso continuar? Obrigado. Por gentileza, continue, deputado Tarcísio. Há um elemento claro aqui de se aproveitar da promoção de um pânico moral
porque isso desvia a atenção dos reais problemas da educação brasileira e, ao mesmo tempo, faz desta comissão um palanque para continuar esse discurso que, por várias vezes, foi derrotado política e na própria justiça. A gente está diante de uma situação que é duvidar que os mecanismos de controle e que os mecanismos em que cada professor, em cada rede municipal, estadual ou da rede privada já se submete do ponto de vista da supervisão escolar, do ponto de vista dos códigos de ética, e achar que é a comissão de educação que vai fazer todo esse discurso salvacionista de um pânico moral que não tem a mínima base na realidade para acontecer. Muito pelo contrário, ao longo de todo esse tempo, profissionais da educação sustentam, com o seu duro trabalho, com o suor do seu rosto, a possibilidade de educar crianças, jovens e adultos nas escolas, apesar dos múltiplos e sucessivos governos que não deram condições salariais e dignas para exercer a sua profissão. Eu costumo dizer que ninguém é professor no Brasil porque sonha em ser milionário sendo professor. Muito pelo contrário, em algum momento das suas vidas descobriu e entendeu que a sala de aula poderia ser um espaço para construir um mundo melhor. Apesar disso que nós fazemos nas salas de aula há décadas nesse país, há um grupo que gosta de continuar a pegar detalhes, elementos e a vigiar a vida de cada profissional de educação como se eles lá estivessem por outro motivo que não fosse pelo sonho de fazer da educação um instrumento de transformação. Eu lamento profundamente que deputados, na verdade, resolvam fazer disso o seu palanque eleitoral, porque sequer colocam a discussão onde ela deveria ser feita. O caso Intela não se apresentou um único elemento de prova sobre ele. A moção é uma moção de repúdio em que nem o regimento prevê essa possibilidade. Ou seja, palanque eleitoral vazio, porque só resta a essa galera continuar gerando pânico moral para ver se continua ganhando uns votinhos. Eu já respondi moção de repúdio. Eu já respondi isso anteriormente, mas eu quero mais uma vez aqui desnudar uma questão. Se não pode ser feito moção de repúdio, a Jandira Fegali, por exemplo, que fez uma moção de repúdio, inclusive do seu partido, isso não é utilizado para o lado da esquerda. Eu estou requerendo informação regimental. A informação regimental Se houve precedente de uma forma ou de outra, eu não estou levando em consideração. Mas isso precisa ser levado em consideração. Mas então, a partir de hoje, não será feita mais nenhuma moção de repúdio. Se Vossa Excelência... A pergunta, só um minutinho, deputado, eu preciso falar. Com base no regimento. A partir de hoje, então, nenhuma moção de repúdio será feita pela esquerda nesta casa. A partir da esquerda, não. Eu sou deputada. Exato, e nós também somos. Estou perguntando regimentalmente. Eu estou te respondendo. A Vossa Excelência, onde está a proposição tipo moção? Porque eu fiz questão de olhar o regimento. No regimento interno da Alice Portugal, eu preciso responder. No regimento interno, o rol não é taxativo e não é especificado, de fato, a moção de repúdio. No artigo 117 diz o seguinte: serão escritos e dependerão de deliberação do plenário os requerimentos não especificados nesse regimento e os que solicitem, e aí continua o rol. No rol não é especificado essa moção de repúdio. Mas, mais uma vez, me causa estranheza, porque é o seguinte, eu nunca vi uma questão de ordem. Resposta é insuficiente. Eu nunca vi uma questão de ordem sendo feita. Desconhecimento do regimento. Eu preciso falar. Eu nunca vi uma questão de ordem para moções de repúdio da esquerda sendo feita pela esquerda. Precisamos ter coerência. Se anteriormente esta comissão, inclusive, eu quero citar aqui, nós temos Fernanda Melchiona aprovando a moção de repúdio, deputado Glauber Braga, do próprio Ivan Valente, nós temos aqui, tudo bem, da Rosa Neide, nós temos também na comissão de educação feita pela Maria do Rosário. O instrumento moção de repúdio é um instrumento feito por todos. E não podemos, no momento que é uma moção de repúdio feita pela direita ou por uma pessoa que a gente discorda, querer tolir pelo regimento interno, até mesmo porque essa própria casa já tem precedentes de ser pautados moções de repúdio. Inclusive, eu já dei a resposta com relação ao presidente que estava na casa, que era o deputado Marcos Pereira, que já respondeu isso para a deputada Laura Carneiro. Então, se a senhora desejar fazer um recurso para essa presidência de uma maneira oportuna, a gente pode respondê-la. Questão de ordem, artigo 117.
Exato, 117 foi a que eu li. Não, eu fui pelo 110. Serão escritos e dependerão de deliberação do plenário os requerimentos não determinados. Mérito vencido. Portugal, presidente, já foi vencido. Se o regimento lhe incomoda... Acabou. Eu quero dizer que ele Precluiu. Alice Portugal, não me incomoda o regimento e são duas opções que eu lhe dou. Se desejar fazer o recurso, faça. De outra forma, eu irei negar. O que a senhora deseja? Fazer o recurso ou eu vou negar de ofício? A senhora está tendo. É apertar o botão e falar. Não está desligado. Não está desligado. Estava desligado. Minha mão está aqui. Questão de ordem de 2021, com a mesma solicitação que eu fiz. Se ninguém antes usou o regimento, eu estou usando agora. A senhora já usou esse regimento contra uma moção de repúdio da esquerda? O senhor... Tá, eu te dou, deputada, um minuto para fazer. O senhor não me dá, eu tenho direito. Não é o senhor que me dá, eu tenho direito. Deputada Alice Portugal, 30 segundos pode falar. Não terá interrompida. Já está decidido, presidente. Não fique nervoso. Deputada Alice Portugal, me escute, deputada Alice Portugal. Deputada Alice Portugal. Ela tá querendo... Deputada Alice Portugal, a senhora tem a palavra. Por 30 segundos, faça a sua mais uma vez. Questão de ordem. Questão de ordem 574 de 2009. Não há amparo regimental para requerimento que, com base na expressão requerimento não especificados, como Vossa Excelência levantou no regimento interno e, portanto, solicita-se imediatamente, naquele caso, o imediato encerramento da sessão. Aqui também, no parágrafo 3º do artigo 116, o requerimento que objetive manifestação de regozijo ou louvor deve limitar-se a acontecimentos de alta significação nacional. Não está previsto se alguém usou para o bom funcionamento dessa casa, que tem partes diferentes, que tem contradições objetivas e, às vezes, diametrais. Finalize, por gentileza. Forma, que não é salomônica, é seguir o regimento. Vamos suspender essas chuvas de parte a parte de moções de repúdio para que a gente faça com que a comissão trate do seu objetivo concreto e fulcral, que é a educação. Deputada Alice Portugal, o seu tempo já sanou e eu gostaria de responder. É antirregimental. Vossa Excelência Deputada Alice Portugal, se não for deixar eu falar, eu não vou responder a questão de ordem. Eu gostaria de respondê-la mais uma vez. Eu quero que você respondê-la mais uma vez. O artigo que Vossa Excelência suscitou impede a tua própria ordem, a sua própria questão de ordem. O artigo 117 ele é muito claro. Serão escritos e dependerão de deliberação do plenário os requerimentos não especificados. A moção de repúdio não é especificado. E mesmo que a questão da relevância, acredito que não seja, a Vossa Excelência acredita que não seja relevância, é subjetiva. Portanto, eu interfiro a sua questão de ordem e passo para o próximo tema. Tá bom, Fernando Melchiona, antes que eu passe a palavra para os demais líderes, eu gostaria de dizer o seguinte, anteriormente aqui, foi-me exigido uma posição não de debatedor, Bia Kicis, e eu, inclusive, solicitei isso. Não me coloquem no debate, porque, afinal de contas, eu sou presidente. É isso que vocês me pedem, não é isso mesmo? Mas já são 2 sessões, deputada Fernanda Melchiona, que é me questionado a capacidade, ou é me questionado a competência, ou é me questionado a relevância, a pauta que está aqui na presidência, mas assim, e dizendo que é lamentável ir estar aqui, mas assim, se toda semana você ficar expressando seus sentimentos de estar lamentando eu aqui, só vai mudar absolutamente nada. Eu vou continuar. Então, assim, assim, você pode continuar dizendo que lamenta. Não tem problema. Talvez não sei o que a senhora deseja, mas lamento por lamento, de fato, eu vou continuar aqui. Então, sim, é desnecessário. Eu gostaria de passar a palavra para... o desejo, presidente. Não vou. Que o senhor não vai ficar para frente. O senhor capitão, nós vamos votar. Nós vamos pode lamentar o tanto quiser. Pode lamentar o tanto quiser. Senhor presidente, respeita o presidente. Bota o microfone, presidente. O senhor presidente. Não é comentarista da intervenção eu vou colocar em votação, deputado. E nem comentarista aqui. Se o senhor colocar... Deixa isso aqui. Senhor presidente. Aliás, o mesmo que homenageou o voto... O senhor me perdoa. Nazistas na época da Segunda Guerra Mundial. Em votação. Senhor presidente, eu quero colocar o meu direito aqui de falar. Por quê? Porque se o senhor colocar agora em votação, eles sairão daqui.
E nós tivemos que ouvi-los e eles não nos ouvirão depois dessa votação. Para ele falar? Então, se o senhor puder garantir o que o regimento diz, que é esse direito de todos falarem pelo tempo de líder, por favor, presidente. Com a palavra, tempo de liderança, deputado Ottoni... Muito obrigado. Perdão. Deputada Bia Kicis, logo após, deputado Ottoni de Paula. Obrigada, senhor presidente. Eu vou dividir meu tempo de liderança com o deputado Marco Feliciano, portanto, falarei 4 minutos e o deputado Marco Feliciano 4 minutos também. A gente fica aqui ouvindo, né, essa narrativa da esquerda, que é algo realmente... É terrível porque é desconectado da realidade. Eu estou aqui ao lado do meu colega, querido deputado Gustavo Gayer, que está propondo uma moção de repúdio por um fato que é gravíssimo. Então eu pergunto, os deputados que são contra essa moção, eles concordam que um professor use da sala de aula para perseguir alunos, para mandar aluno ficar quieto, que o Bolsonaro é nazista, é isso e aquilo, e não pode falar mal do Lula, que se chamar o Lula de ladrão, vai ser preso. Pode. Então eu pergunto, professor, pode fazer isso? Essa é a missão sagrada de um professor, porque eu tenho profundo respeito pelos professores. E vamos dizer também, deixar claro aqui, que quem tratou bem professores e deu 33% de reajuste para os professores foi o governo Bolsonaro. A esquerda nunca... Presidente, eu quero falar, presidente. Eu quero silêncio. Eu quero falar. Presidente, repõe meu tempo. Presidente, repõe meu tempo. Tem pelo menos 15 segundos que já foram roubados de mim. Serão recompostos. Então, presidente, 33%, a esquerda, os governos de esquerda que passaram, nunca chegaram nem perto, mas nem perto nem de fazer cosquinha nesse reajuste que foi concedido pelo presidente Bolsonaro, pelo governo Bolsonaro. Então, presidente, eu quero dizer o seguinte, essas pessoas que acham que professor pode tudo em sala de aula e que é terrível o professor ser perseguido, ficar doente, eu concordo. Eu não gosto de professores doentes. Eu quero professores saudáveis, mentalmente, fisicamente saudáveis, bem alimentados, ganhando bem, felizes na sala de aula para poder dar a sua aula. E eu quero alunos em ambiente seguro, porque se é triste, se é terrível professor ser perseguido, eu pergunto, e aluno ser perseguido, tá normal? Aluno ser espancado com o professor participando do espancamento é normal? Aluno ser jogado contra seus pais em sala de aula é normal? Isso pode? Isso pode, presidente? Então, quer dizer, professor ter que cumprir o seu dever de dar aula, e aí sim, com liberdade de cátedra. Essas pessoas que estão tratando liberdade de cátedra como se fosse liberdade de expressão, sabem o que é liberdade de cátedra de verdade? Liberdade de cátedra, o professor escolhe de que forma ele quer dar a sua matéria. Se ele quer ensinar uma fórmula matemática ou quer ensinar os alunos de outra maneira a chegar ao resultado correto. Isso é liberdade de cátedra. Ninguém pode interferir no conteúdo programático, conteúdo e a forma como o professor vai chegar o ensino que ele quer dar. Agora, ensino é uma coisa, doutrinação é outra, completamente diferente. Então, quando a gente fala do respeito ao professor, eu pergunto, e o respeito ao aluno não está preocupando ninguém, não? O professor pode perseguir aluno, dar nota baixa para aluno que responde uma coisa que não está de acordo com a crença política do professor? O professor está na sala de aula para formar pessoas dignas, pessoas preparadas para enfrentar uma prova, um vestibular, um Enem, para um dia cursar uma faculdade, ou ele está lá para criar militantes marxistas, doutrinados? Qual é a função real do professor? E é isso que eu quero que diga. E vamos lembrar também que foi o José Dirceu que falou para a sua plateia: a pior coisa que pode acontecer para a esquerda é o escola sem partido. Eu estou nessa casa frequentando as audiências públicas desde 2014. Assim como Gustavo Gayer, que entrou na política para proteger seus filhos e os filhos dos demais brasileiros por conta da educação e do ataque que as crianças sofrem na escola. E não basta só militante marxista aprender que o capitalismo é selvagem. Olha o que está acontecendo na Argentina. O Milei está salvando a Argentina da tragédia. Então, presidente, as crianças hoje aprendem, inclusive, ideologia de gênero. Por favor, eu estou falando, eu vou querer reposição do meu tempo. Então, presidente,
As crianças hoje aprendem que menino não nasce menino, menina não nasce menina, e nós temos que assistir isso calados? Não. Nós entramos para a política para defender não só os nossos filhos, netos, como os filhos dos outros, que dependem, que votam na gente para que a gente esteja aqui de forma aguerrida, lutando pela inocência e pelo conhecimento dos nossos crianças, porque a educação no Brasil é um lixo. Não tem orgulho nenhum defender a educação do jeito que é. É um lixo. E nós queremos a verdadeira educação. Então, presidente, agora eu passo a palavra ao meu querido amigo deputado Marco Feliciano. Muito obrigado, deputada Bia aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, existe gente ruim, senhor presidente, em todos os lugares. Existe gente ruim no parlamento, existe gente ruim nas salas de aula, existe evangélicos, existem católicos, existe gente ruim em todo lugar. Mas o pior de tudo é quando se encontram pessoas dissimuladas. Nossos filhos estão sofrendo, sim, dentro das salas de aula. O seu filho, Gustavo Gaia, você disse que você entrou na política por causa deles. Eu quase saí da política por causa das minhas filhas. Eu tive uma filha que teve que sair de dentro da faculdade. Ela foi exposta por professores, Tarcísio, da esquerda. E a minha filha, por ter o sobrenome Feliciano, só não apanhou no meio da escola porque ela teve que sair às pressas correndo. Tudo por causa de um pensamento. De um pensamento não, por causa de mentira mesmo. A esquerda, quando não consegue o debate do intelecto, eles tentam destruir a pessoa. Destroem a pessoa moralmente. Eu sou professor de teologia, Otônio, você sabe disso. Eu sou mestre em teologia por uma universidade americana. Eu tenho um título de Doctor in Divinity. Eu dou aulas de teologia e dentro da minha esfera, ninguém se meta. E por um ensinamento que eu dei, eu apanhei no meio da rua, fui rotulado de racista. Tem coisas na internet até hoje que são horríveis de ser lido por mim, por minha família, por qualquer um daqueles que me amam. Como, por exemplo, a Rainha dos Baixinhos, a Xuxa, escrever que eu disse que um bebê negro não tem alma. Isso sim é fake news. Isso sim vem da esquerda odiosa, odienta. Isso sim vem de pessoas que não conhecem a verdade e ficam sempre trazendo à baila fake news. Então, por gentileza, essa sua moção, ela tem o nosso apoio, porque nós sabemos que existem professores, sim, não são todos, mas tem os professores que tentam doutrinar nossos filhos. Eu vi vários vídeos, não foi um nem dois, são vários, inúmeros vídeos de professores tentando enviar goela abaixo um pensamento que está dentro deles, e aí não é o direito de cátedra. A escola tem que educar mesmo os filhos ou a escola tem que ensinar os nossos filhos? É um outro debate que tem que ser feito. A educação tem que ser dada dentro de casa, pelo pai e pela mãe. O ensino, sim. Agora, tudo que extrapola a questão do ensino tem que ser debatido aqui. Se existe tanta paz e tanta alegria e tanta democracia na esquerda, por que eu, Nicolas, qualquer um dos deputados de direito, que não podemos chegar perto de uma universidade pública para um debate, por exemplo? Já tentei chegar, já fui convidado. Não consegui entrar pelo portão. Aos xingamentos, aos chutes e a pedradas. Jogaram pedras para que a gente não entrasse. Não aceitam o debate. Existe uma hegemonia de pensamento, sim, nas universidades de esquerda. O pensamento de esquerda dentro das universidades, principalmente as públicas. Então, nós temos que debater esse assunto aqui, sim. Professores não podem usar o seu direito de cátedra para doutrinar os nossos filhos. Jamais vamos aceitar isso. Precisamos de ensinamento, de fato, que tenha qualidade. E não há qualidade no ensino no Brasil nesses últimos dias, nós estamos vendo isso. O índice de analfabetismo funcional é tanto que chegou até aqui dentro do parlamento. Alguns deputados nos acusam de coisas que nós nunca fizemos. Pegam palavras soltas e usam aqui, porque vivem da mentira, vivem de distorcer as coisas, de criar uma cortina de fumaça. Nossos filhos têm que ser protegidos. Se existe, de fato, o que foi dito aqui pelo nobre Pedro Kizai, que nós precisamos construir um mundo melhor, como é que se constrói um mundo melhor erotizando as nossas crianças na sala de aula, doutrinando os nossos filhos? Não existe pluralidade de pensamento nas universidades de esquerda, não existe. Ou você é de esquerda, ou você é lixado lá de dentro. Parabéns, Gustavo Gaia, pode contar com o meu apoio. Eu também queria dar a minha contribuição ao requerimento aqui do deputado Zucco, né, dando aqui uma moção de aplausos, né, ao empresário Elon Musk, né, e aqui eu quero trazer mais um novo capítulo, né, dessa polêmica envolvendo Elon Musk, né, contra a censura brasileira. Olá, eu sou Marcela, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. A matéria descrita no UOL diz o seguinte: governo ameaça rever os contratos de internet nas escolas em regiões remotas do Brasil. Meus amigos, realmente é um grande absurdo, né? Até quando
Até que ponto vai, né, o desejo de vingança, de revanche, ou, né, o sentimento de tentar prejudicar o pobre, o menos favorecido, por esse governo que hoje comanda, né, o Estado brasileiro. Mas, né, a resposta veio a galope, Coronel Meira. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Né, se o governo não cumprir com as obrigações contratuais do link de internet para essas escolas, né, a empresa Starlink irá fornecer internet de graça às escolas brasileiras que estão nesse contrato, mostrando mais uma vez, né, que ser bilionário não é crime, ter dinheiro ganhado honestamente, com trabalho, com dedicação, não é demérito de ninguém. Os progressistas vivem querendo fazer e montar essa narrativa, porém, né, vivem de braços dados aí em relações, né, que com certeza, com muitas pessoas que têm muito dinheiro também. E aqui, né, infelizmente, a ideologia está a toda a prova para tentar prejudicar o povo. E eu pensei que eu nunca ia falar isso, viu, presidente? Mas aqui eu vou falar. Faz o Erlon. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de ver de fato o que está acontecendo no nosso país. Não somente o Brasil, mas todo o mundo. As declarações do Elon Musk, se for verdade, de fato mostram que nós não estamos vivendo uma situação de normalidade no nosso país. E é impressionante como somente o presidente do Congresso e a mídia escrava trata como se não estivesse acontecendo nada, horas. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. O segundo homem mais rico do mundo tem feito sérias acusações, tanto ao Supremo Federal como também ao TSE no período das eleições, e não é simplesmente levado em consideração. Mas quero lembrar aos senhores de que quando o porteiro do condomínio do Bolsonaro disse algo, a palavra dele foi relevante para poder colocar como se Jair Messias Bolsonaro fosse o mandante da morte da vereadora Marielle. Agora, vamos lá, vamos ver os cenários. Se caso o que Elon Musk está falando é mentira, vocês saem ganhando. E nós saímos envergonhados, afinal de contas, nós de forma ingênua e inocente acreditamos na palavra de um bilionário. Mas se for verdade, senhores, nós estamos diante do maior caso de escândalo do nosso país, diante de uma possível interferência do tribunal com as eleições presidenciais aqui no nosso país. E, horas, qual é o prejuízo de, por exemplo, nós gerarmos uma investigação, colocarmos aqui a CPI do abuso de autoridade, ou até mesmo investigarmos, afinal de contas, o prejuízo será para quem? O prejuízo de investigação não é para ninguém, a não ser para quem talvez queira esconder algo. É impressionante como nós vemos as coisas acontecer aqui no Brasil, e são pouquíssimas pessoas que de fato estão entendendo a gravidade de defender a nossa liberdade. E quando foi dito isso na rede social, é impressionante como a esquerda, que sempre diz defender a liberdade no nosso país, tem pedido mais censura. Nós vemos em manchetes em 2 jornais, inclusive um, que é 247, que é o consórcio do PT, dizendo que o ministro disse que iria cortar as relações de contrato com a Starlink, que leva ali internet para diversos alunos em locais diversos do nosso país. Agora, eles comemoraram isso, afinal de contas são contrários aos bilionários, menos, por exemplo, Bill Gates. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Menos, por exemplo, os bilionários que despejam dinheiro nas ONGs aqui brasileiras para poder continuar aumentando a agenda da esquerda aqui no nosso país. Então, o que eu tenho a dizer é que vocês querem pagar de defensores da democracia às horas. Nós tivemos aqui há pouco tempo o mentor do maior escândalo de corrupção do nosso país, José Disseu, discussando no Congresso Nacional. E vocês querem dizer que, na verdade, criminosos
são aqueles que querem defender a liberdade na internet? Vocês realmente querem que o mundo acredite que somente a esquerda é democrática no nosso país? Espera aí. Que pessoa de esquerda no nosso país hoje tem suas redes sociais bloqueadas, eu pergunto? Qual parlamentar de esquerda já teve as suas contas bloqueadas? Eu tive as minhas contas bloqueadas logo após as eleições do ano passado e até hoje eu não sei o porquê disso. Eu não tenho acesso aos autos. Nós temos hoje pessoas usando tornozeleira eletrônica e sendo condenadas a apenas de 16 anos porque fizeram baderna aqui no Congresso Nacional. Os black blocs que destruíram e cansaram de fazer bagunça aqui no nosso país foram absolvidos. Enquanto temos pessoas que não têm uma linha na sua ficha criminal, sendo condenados a 16 anos, tendo as suas famílias destruídas, simplesmente porque fizeram baderna aqui no Congresso, que a esquerda cansou de fazer. Agora eu faço mais uma pergunta: qual deputado corrupto ou político corrupto do nosso país usa a tornozeleira eletrônica? Qual corrupto que foi condenado por desviar bilhões de estatais está hoje preso? Absolutamente ninguém. Então, enquanto o presidente desse Congresso, Rodrigo Pacheco, fica em silêncio com relação às sérias acusações que é feita por Elon Musk, a nossa liberdade vai sendo tolhida. Em nome dos vários brasileiros, para todo mundo, eu quero agradecer. Muito obrigado, Elon Musk. Se for verdade o que o senhor está dizendo, nós estamos diante do maior escândalo de interferência do judiciário nas eleições brasileiras de... Acho que seja recomposto o meu tempo, e o deputado que acaba de me chamar de palhaço vai ter que ouvir. Vai ter que ouvir. Presidente, tem que ser até a moção, presidente. Vai ter que ouvir, porque eu estou falando exatamente da moção e dos termos que foram ditos aqui pelo parlamentar. Sabia, deputado, que esse matador, em anos anteriores, foi quem recuperou uma moto do ex-presidente da República, quando ele foi assaltado, e depois a pessoa que roubou a moto do ex-presidente foi executada na cadeia? O senhor sabia disso? O senhor tem conhecimento desses elementos, dessa relação da família Bolsonaro com crime organizado? Não adianta, deputado, botar a bandeira do Brasil nas costas. Não adianta botar a bandeira do Brasil nas costas. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Mas abaixar a cabeça para o senhor Elon Musk, que está tentando fazer com que o nosso país, dobre o joelho. Não tenho medo de cara feia, nem tenho medo de parlamentar. Olha, eu vou te dizer uma coisa, deputado. Minha mãe é uma mulher honrada que não... Eu estou cortando a palavra do senhor, dos deputados. Deputado, Gilvan, já está cortada a palavra. Eu peço. O nosso país, fazer com que o nosso país dobre o joelho. Não tenho medo de cara feia, nem tenho medo de parlamentar. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Eu vou te dizer uma coisa, deputado. Minha mãe é uma mulher honrada que não cabe na sua boca suja, rapaz. Eu estou cortando a palavra do senhor. Você defende bandido. Dos deputados. Você é um palhaço, rapaz. Deputado, Gilvan, já está cortada a palavra. Sabe por quê? Você defende bandido. Sabe por quê? Eu peço aos colegas, vamos respeitar a comissão. Vamos respeitar a comissão. Você está fazendo alguma ameaça?
Eu vou conceder a palavra para falar a favor do requerimento, deputado Fábio Costa. Vocês vão ficar discutindo aí. Vai ter que aguentar! Vai ter que aguentar! Vai ter que aguentar! Você é moleque, pô! Você é moleque! Você é moleque! Você vem bagunçar aqui, não! Fascista de seu defensor de bandido! Seu defensor de bandido! Você está se fazendo de vítima! Você defende bandido, pô! Não vai! Você defende bandido! Você está se fazendo de vítima! Você é moleque! Não tem! Você não vai intimidar! Moleque! Você é moleque! Toda vez que eu tiver que vai ter que ouvir! Você é moleque! Vai ter que ouvir! Senhores, olha, eu acho que hoje já apareceu no Jornal Nacional. Vamos ter um pouco de paciência. Entendeu? Ô, Gilvan, por favor, eu quero concluir. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.